Olá, caras amigas, caros amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz, aí de Porto Alegre. Aqui é Felipe Mascarenhas. É uma grande alegria para mim estar aqui nessa noite, ou seja, na hora que você também estiver acompanhando essa reflexão, poder participar das reflexões, das palestras, dos encontros dessa casa, que é a casa do meu coração, onde tem uma família espiritual, onde eu conheci o Espiritismo e onde tem profundos vínculos, laços de afeto muito grandes. É uma alegria poder estar aqui hoje, especialmente para falar desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos tempos atuais, nesses momentos que nós estamos vivenciando, em todo o planeta, momentos de muito desafio, transição planetária, momentos em que a sociedade enfrenta e precisa lidar com uma pandemia, em que em todos os campos nós temos desafios, para além daqueles que individualmente, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, em todos os campos da nossa vida, nós já vínhamos lidando até aqui, agora ainda temos esse desafio coletivo de uma pandemia em que hábitos precisam ser alterados, transformados, em que nós somos chamados a exercitar profundamente a fé, a esperança, a nossa disciplina, a nossa responsabilidade. E nesses momentos, aviva-se, engrandece-se a necessidade, a importância da prece, da oração. Esse contato, esse diálogo, essa sintonia com Deus, com a força superior que rege o universo, com essa inteligência suprema, com a busca por harmonizar o nosso íntimo, sintonizar os objetivos da nossa vida com os propósitos sublimes da vida. Então a prece ganha ainda mais importância nesses tempos. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, vai justamente falar sobre a prece, no capítulo Pedi e Obtereis, que é o capítulo que nós buscamos aqui refletir hoje e meditar em torno das suas lições. Mas eu gostaria de iniciar a nossa reflexão trazendo um relato do espírito André Luiz, porque acredito que ele reflete muito dos mecanismos da prece, da importância e dos impactos da oração na nossa vida, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Somos espíritos, estamos em diferentes fases, em diferentes etapas da nossa evolução, ora encarnados, ora desencarnados, mas somos espíritos. E os mecanismos, os princípios, a ação da prece vale em todos os planos. É claro, quando nós estamos mergulhados nessa experiência densa, desafiadora que é a reencarnação, faz-se ainda mais importante. E por vezes nós nos esquecemos dessa importância. É muito comum. Nós temos uma dificuldade de criar o hábito salutar da prece. Às vezes, fazendo uma prece que é... Pensei aqui numa palavra que pode até ser forte, mas displicente. Porque nós não buscamos aquela sintonia, aquela conversa franca, de sentimento, de coração aberto com Deus. Buscando o amparo, a proteção e a sintonia com o nosso mentor, mentora espiritual, aquele espírito bom que nos ampara a caminhada, que nos acompanha a trajetória evolutiva e que tem como sua
uma das suas missões, nos auxiliar, nos amparar, nos intuir nos caminhos a seguir, nos auxiliar nas decisões, nas lutas, nos dando esperança. Então, esse relato que André Luiz faz, e que está logo no início do livro Nosso Lar, dos momentos difíceis que ele vivencia na sua chegada ao mundo espiritual, falam muito desses mecanismos da oração. E aí nós vamos entendendo como a oração ela não tem uma fórmula determinada, ela não tem certos padrões que precisam ser seguidos, e o André Luiz, na sua narrativa, da sua experiência, nos coloca isso, nos traz essa reflexão. Vamos pensar e sentir aqui a experiência de André? Lá então, logo no começo do livro Nosso Lar. Mas assim, procure, ao ouvir aqui, ao refletir nessa experiência de André, recordar que essa é também, nós podemos trazer e fazer uma comparação com a nossa experiência. Nós podemos fazer uma metáfora, cada um, na sua experiência, no seu desafio, trazer para a sua vivência, para o seu desafio. E pensar como eu posso levar essa vivência do André para a minha vida, para o meu coração. Como isso impacta em mim. Diz ele assim. Ele está aqui refletindo sobre o momento em que ele se percebe espírito desencarnado e percebe que já há algum tempo ele vivia uma situação dolorosa. Ele experimentava uma situação difícil, mas já se reconhecia espírito. Ele fala aqui que não era um religioso, não tinha concepção de espiritualidade muito desenvolvida, não pensava tanto nessas questões quando encarnado, mas em se reconhecendo no mundo espiritual, ele percebeu que já não habitava o mundo como ele vai dizer, o mundo dos vivos da encarnação. Ele percebe que era espírito desencarnado, que há algo, que a vida havia permanecido. Então ele vai aqui abrindo o coração e falando daquela experiência tão dolorosa que ele estava vivenciando sem entender direito, muito bem o que se passava. Então ele fala: em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. E nessa hora ele percebe, e quando ele fala o problema religioso, também está falando dessa conexão com o alto. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio dos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Então esses pensamentos vão povoando as ideias de André Luiz. Ele começa a pensar o quanto a filosofia, os conceitos científicos eram todos valiosos patrimônios dos planos da Terra, mas que o ser em si é espírito eterno, espírito imortal, né? Claro que quando a gente estuda as obras básicas, a palavra eterno, eternidade, fala daquilo que não tem início e não tem fim, portanto, somente Deus. Mas o André aqui usa a palavra se referindo à imortalidade, que nós não temos fim, que nós não temos a morte efetiva. O espírito prossegue, apesar da morte do corpo físico, mas o espírito prossegue. Então ele fala: verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé.
manifestação divina ao homem. Essa fé, essa crença, essa confiança, essa fidelidade que se manifesta no profundo do ser e que transcende as cogitações meramente intelectuais. Em verdade, gente, presta atenção nessa frase. Em verdade, não foram criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Veja bem, André diz assim, no conceito comum, no meu conceito, eu não fui um criminoso. Mas a filosofia do imediatismo, pensar somente na materialidade, naquela experiência transitória, naquela reencarnação, absorveu ele profundamente. E ele viveu como um homem do mundo, como um homem, como uma criatura humana materialista, sem as cogitações das finalidades maiores da vida, apenas vivendo para si mesmo, eventualmente contribuindo, mas pensando puramente no imediatismo. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Reconheci agora o imenso débito para com o planeta, para com as enormes possibilidades que nós recebemos ao reencarnar aqui, a natureza, os recursos evolutivos, a possibilidade do corpo físico, os reencontros, os desafios, os aprendizados, os progressos. Aí ele diz assim, não me eduquei, não adestrei órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado. Ele está usando a palavra lá nos anos 40, né? Não com o sentido pejorativo até que se tem hoje. A maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Como alguém que segue o curso sem ter autonomia espiritual. Esse é um grande desafio que nós temos na vida. Aprender a ter autonomia espiritual em nossas escolhas. Não seguirmos ao fluxo do rio sem que nós possamos escolher os nossos caminhos. E a prece nos auxilia nisso também. A clarear a nossa mente, a clarear os propósitos da vida, compreender. Claro que isso é aos poucos. Estou dizendo que vou fazer uma oração e numa oração isso vai clarear e eu vou entender todos os propósitos da minha vida. Não, com calma. Podemos ter insights, ter pensamentos, inspirações do nosso mentor, dos espíritos bondosos que nos auxiliam, mas é com a experiência, com a disciplina, com o tempo que nós vamos ganhando autonomia espiritual. Então ele diz, foi quando, e a partir daqui, ele começa a dar uma aula de mecanismo da prece. Como funciona a oração? Quais as consequências de uma prece e como ela deve ser feita? Não no seu formato, mas na sua essência. Então ele diz, foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Onde quer que seja, deve haver um autor da vida, já que eu estou aqui, sou o espírito. E ele, fazendo essas cogitações, começou a recordar e a pensar que deveria haver uma força superior, um autor da vida. Ele não fala Deus, ele fala um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Olha o mecanismo aqui acontecendo. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, no mundo, experimentava agora necessidade de conforto místico,
desse conforto espiritual. Ele que na Terra teve tanto conforto material, era um cientista reconhecido, tinha reconhecimento na sua carreira, tinha posses, riqueza material, conforto, tudo que o materialismo pode almejar, André tinha na Terra. Reconhecimento acadêmico, profissional, grande cientista, médico. Mas agora ele fala, o conforto de que eu necessitava era místico, era de consolo, conforto espiritual. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza. Repare, ele ainda não fala Deus. Ao Autor da vida, agora ao Supremo Autor da natureza, me estendesse mãos paternais em tão amargosa emergência. André clamava por mãos paternais. Mas será que Deus tem mãos? Será que o autor supremo da natureza tem mãos? Calma. Logo o André vai mostrar como se expressam, como é que esse autor supremo da natureza expressa e atende aos pedidos que nós fazemos. Não como nós imaginamos, mas somos atendidos. Mas repare o seguinte, ele fala, quando eu estava colado ao lodo da terra. Será que nós lembramos de situações em que nós nos sentimos assim? Colados ao lodo da terra? Metaforicamente falando, em que nós perdemos a esperança, nós sentimos, nesses momentos de pandemia, quantas vezes nós nos sentimos assim exaustos, temos medo, nos sentimos desafiados. O medo surge por diferentes razões, seja pela a própria enfermidade, por uma questão de problemas no trabalho, o medo da dificuldade econômica e tantas situações, o medo dos desentendimentos na nossa família, na sociedade, as brigas, né? As nossas enormes dificuldades, desafios que nós enfrentamos, e às vezes a gente se sente assim, colado ao lodo da terra. E aí o André começa a pensar e pedir ao Supremo Autor da natureza, sem nomear, ele não coloca o nome Deus. Ele fala, é essa força superior. Quanto tempo durou a rogativa? Ele fala. Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Quantas vezes nós perdemos o sono à noite? Eu já perdi algumas vezes durante essa pandemia. Nós ficamos com os ânimos mais acirrados, às vezes preocupações. E aí nós perdemos o sono e aí ficamos em prece uma noite inteira em oração, pedindo proteção, amparo, luz, esperança para nós e para os outros que sofrem também, que também estão na mesma batalha, na mesma luta. Então ele diz, quanto tempo durou essa oração, essa rogativa, ele não fala oração, essa rogativa. Quantas horas consagrei a súplica de mãos... Repare, o André não usa palavras, ele não usa a palavra Deus, não usa a palavra prece, ele fala Supremo Autor da vida, Supremo Autor da natureza, súplica, rogativa. Aí ele diz, apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto. O sentimento posto com toda a sua força naquela rogativa. E as lágrimas lavando o rosto. Que todos os meus sentimentos se concentraram, agora sim ele usa a palavra, na prece dolorosa. Colocou todo o sentimento naquela prece. Estaria então completamente esquecido? Não era
ainda que as minhas experiências eu não era também filho de Deus, agora ele começa a usar as palavras. Prece, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana, por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Olha só as cogitações do André. Ele diz, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Aí o que acontece nesse momento? Com todas as suas forças, o seu sentimento, pensando em Deus, pensando na sua experiência, se colocando humildemente nessa oração, o que acontece? É emocionante. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. É emocionante. Inclinou-se, fixou nos meus olhos grandes, os seus olhos grandes e lúcidos, e falou: coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Era Clarencio. E aí quem já viu o filme vai lembrar daquela cena belíssima do benfeitor espiritual Clarencio que, como nas palavras do próprio André, estende mãos paternas. Não é à toa que ele usa essa palavra. Não é à toa que Clarencio fala: coragem, meu filho, porque ele pedia a Deus mãos paternais. E como eu falava antes, será que Deus tem mãos? As mãos de Deus se expressam através das mãos dos seres que se colocam à disposição de servir à sua vontade. Quando nós entendemos os sublimes propósitos da vida, nós passamos a servir de instrumento da força divina, da providência de Deus, do amor, dessa força suprema que flui das esferas superiores da vida. Deus não tem mãos. As suas mãos se expressam através de cada um de nós quando nos colocamos à disposição do fluxo do amor de Deus. Então, no pedido de André, ele é atendido não como talvez imaginasse, mas exatamente na sua necessidade. E paternalmente Clarencio aparece para ele, e assim acontece em nossas vidas, nos mecanismos da prece. Talvez estejamos agora fazendo uma prece, uma oração, pedindo algo. E pode ser que o que nós estamos pedindo não seja o melhor para nós. É muito comum, aliás, nós fazermos isso. Pedirmos algo que não nos fará bem. E aí Deus muitas vezes nos responde de outra forma. Atende, ouve a nossa prece. Os benfeitores espirituais escutam. No primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, também do Espírito André Luiz, mas já mais para frente, nas suas obras, na sua série, A Vida no Mundo Espiritual, o primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu se chama Em Torno da Prece. E lá, o mesmo Clarencio, que aqui atende a prece de André e ampara, chamando ele de meu filho, o mesmo Clarencio surge quando André está acompanhando está em aprendizado, acompanhando uma aula sobre a oração, os mecanismos da prece.
lá o Clarencio surge falando sobre os profundos mecanismos da oração e nos falando aí uma frase muito marcante, quando ele diz assim: todo desejo é manancial de poder. E aí ele vai falar sobre os seres que acolhem e que recebem os pedidos, as nossas preces. E todo o livro se desenrola a partir de uma oração feita pela Evelina, uma jovem de em torno de 15 anos que fazia uma oração que é captada pelos benfeitores espirituais, uma instituição de Nosso Lar, da cidade espiritual Nosso Lar. E ali nós vamos acompanhando todo o livro também, Entre a Terra e o Céu, é muito também sobre os efeitos e as consequências de todo o trabalho espiritual em torno de uma oração. E ali nós entendemos profundamente o mecanismo da prece. Por isso Allan Kardec, no capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, aborda tanto os mecanismos da prece, a forma como a oração funciona e a importância para os nossos dias. Nos conectarmos com o alto, harmonizarmos o nosso interior, buscarmos sanidade mental nesses tempos difíceis, afastarmos a influência daqueles companheiros e companheiras que ainda vibram em faixas da revolta, do ódio, da perseguição. Afastar de nós mesmos os nossos impulsos nessas faixas. Transformar em nós aqueles momentos em que nós deixamos que a raiva, que a desarmonia tome conta de nós. Olharmos para os nossos hábitos que tanto necessitam de transformação, de educação, os nossos sentimentos que nós precisamos mudar, sem culpa, mas com dedicação e vontade firme de renovação. A prece, cultivada todos os dias, cultivada como um alimento, nós nos alimentamos todos os dias, nós nos banhamos, nós cuidamos da higiene do corpo, das nossas casas. Como vamos descuidar da higiene mental? Desse verdadeiro hábito de saneamento espiritual. A prece tem esse fator importante também, como medicamento, como fator higienizante da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Nos encaminhamos aqui para o final, mas eu gostaria ainda de trazer aqui a questão 659 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o caráter geral da prece. E os benfeitores espirituais respondem a Kardec: a prece é um ato de adoração. Aí vejamos o que eles dizem. Fazer preces a Deus é pensar nele. Lembra do André? Pensando num autor supremo da natureza, pensando numa força superior. Ali ele já estava em prece. Então, quando nós estamos aqui pensando em Deus, pensando na força superior, estamos aqui buscando essa oração. Já estamos colocando em movimento os mecanismos da prece. Fazer preces é pensar, fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Muito esquecido também às vezes, né? A gratidão, o agradecer a Deus, agradecer por tudo que nós temos, por tudo que nós recebemos, sejam mesmo os desafios, porque através deles nós podemos progredir, nós podemos exercitar a nossa fé, a nossa coragem, a nossa capacidade de seguir em frente. Então, fica aqui o meu abraço a todos, o convite para uma leitura atenta, sentida,
do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre lembrando da importância do Evangelho no lar, do culto do Evangelho no lar, toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. Dedicar alguns minutos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma página edificante, da prece em família ou mesmo individualmente, como forma de saneamento dos nossos lares e de nós mesmos. E o cultivo diário da prece. Um grande abraço a todos. Foi muito bom estar aqui. Eu já estava com saudades do Círculo da Luz e que nós possamos seguir sintonizados, conectados, confiantes, com muita esperança. Um grande abraço e até a próxima.